Bom dia, eu sou Jack Vincent. John é o meu verdadeiro nome, mas ninguém nunca me chama assim. Isto sabemos quão estranho isto é. John ao invés de Jack. E eu sou filho de Richard Vincent. E sou antigo residente de Jeffersonville, Indiana. E eu já fui professor, já fui especialista em construção naval. E agora sou advogado. Tenho sido advogado desde 1976. Mesmo com 65 anos de idade. Não parece que estou falando sobre o meu pai quando falo em ter 65 anos. Bem, eu sou sortudo por ter sido criado por um homem seguro, estabelecido, que não tem nenhum problema de identificação. Meu pai, Richard Vincent, que serviu como prefeito por 20 anos, que é um longo período consecutivo de serviço que ninguém nunca teve na cidade de Jeffersonville. E foi oferecida a ele a proposta de concorrer como vice-governador naquele tempo. Começou como um mecânico que montou sua oficina na garagem da família aqui em Jeffersonville. Naquele tempo, a família de meu pai tinha muita gente que dependiam dele, então ele mudou-se para um motel de Jeffersonville que ele construiu. E lá nós estabelecemos nossa casa. A sala da família era o escritório. E nós tínhamos alguns amigos que apareciam por lá. E uma certa amizade com qualquer um que aparecia. E uma das pessoas que apareciam frequentemente era o Reverendo Branham. E nós nunca chamávamos ele de Reverendo Branham, nós chamávamos ele de Billy. E ele e o meu pai eram grandes amigos. Ele era um pouco mais velho do que o meu pai, mas não muito, eles eram amigos. Eu me lembro de estar sentado no chão, de frente para a TV, com esses dois companheiros detrás de mim, tomando uma xícara de café ou uma coca, contando como as coisas eram. Eles eram amigos por toda a vida. Uma vez meu pai me disse, você sabe, Billy Branham alimentou pessoas. Ele disse, muitas pessoas passaram fome no tempo da depressão, mas o Billy pegava seu rifle e ia caçar esquilos e coelhos e trazia para as pessoas. Ele nunca pensava duas vezes. Mas uma das coisas que vocês me perguntaram foi sobre a ponte George Rogers Clark. E o fato das pessoas terem caído e foram envolvidos na... Eles ainda estão lá, dentro do pilar. Agora, isto não foi muito reportado. Isto foi lá por 1929. Na época, meu pai tinha 14 anos de idade. E ele tirou o carro da garagem e estabeleceu-se onde a faixa estava no dia da inauguração e ficou a noite toda lá para ser o primeiro a atravessar a ponte dirigindo, junto com o seu primo. E ele adquiriu a medalha de bronze que eles estavam dando para as pessoas na ponte naquele dia. Agora, 1 ano e meio, 2 anos antes daquilo, quando eles construíram aquele pilar, minha avó, Maud, e outra senhora, Dorothy Phillips, que também era membro da São Lucas. Elas eram jovens. Dorothy era como na idade do meu pai. E estavam de pé na margem. E ela me contou a história. Ela disse que viu o andaime cair. E pessoas caíram dentro das caixas, operários. E o cimento estava sendo jogado do topo. E eles não podiam parar de lançar. Porque iam ter que tirar todo o pilar. Então, estes homens estão lá até hoje. Dentro do pilar. Dentro do pilar. Isso não foi muito divulgado na mídia. Mas minha avó me assegurou que isto foi verdade. E eu conheço Dorothy, que desde então tem estado doente. Disse que ela estava lá e viu isto. Agora, estas são coisas que ninguém tinha divulgação como nós temos hoje. Quando você é bombardeado com entrevistas. Mas eu acredito, e não há nenhuma dúvida na minha mente, que aquilo aconteceu. Sua avó e a senhorita Phillips
Sim, Miss Phillips. elas testemunharam. Eu I know sei Miss que a Phillips senhorita witnessed Phillips testemunhou, because porque she went ela on at passou length with tempos me, comigo explaining explicando about como how ela she had viu o seen andaime scaffolding, caindo e viu este seen povo these lá em people cima em up there, alguma and there was forma some de kind of a engenhoca, contraption where they were onde pouring eles estavam derramando a lot muito of cement cimento inside dentro that daquele pillar. pilar. And she said all of E a ela sudden disse que de the repente o scaffolding andame just came quebrou apart and e homens men caíram just dentro daquela fell forma. into the pour. E eles And continuaram they derramando. kept pouring. Ela não disse quantos. No, Não, ela não she se did lembrava not da recall the quantidade, count. mas era um número de It homens. was a number of men. E eu não sei you se know, I don't alguém know, tem alguma forma de se lembrar quantos exatamente caíram lá, mas foram mais do que um, dois ou três. E ela era uma garota e entrou em pânico lá na margem do rio vendo aquilo. Você sabe, poderia ter sido uma dúzia ou poderia ter sido mais. Mas foi um número significante de pessoas. E de repente se desequilibraram. E o andaime colapsou. E o concreto continuou caindo. E muitas pessoas ficaram sabendo disso naquele tempo. Sim, naquele tempo. Agora, ninguém pode parar a ponte. A ponte tinha que ser feita. E eu creio que eles devem ter olhado um para o outro e dizer, bem, se desmancharmos este pilar e começar a fazer outro, quanto tempo isso vai demorar? Este foi o risco que aqueles companheiros assumiram por aceitar aquele tipo de trabalho. É importante lembrar que após aquela ponte ter sido finalizada, esta é uma ponte de pedágio, e quando a Segunda Guerra Mundial veio, e a fábrica de munição do exército de Indiana veio e pagou isso em um prazo relativamente curto, porque o povo que trabalhava na fábrica ia usar aquela ponte. E então, praticamente, uma outra nova ponte foi construída, até por volta dos anos 60. E isto foi uma das últimas grandes construções. Seguro social. Não havia seguro de saúde. Não havia preocupação com o bem-estar do pequeno operário. O operário vivia pela misericórdia, você sabe. Era um tempo quando os sindicatos ainda estavam começando, por causa da terrível condição do trabalhador. Não havia nenhum pensamento, ninguém que se importasse, nenhum administrador sindical, para vir e divulgar isto. As pessoas simplesmente estavam lá e algumas eram de fora da cidade. Alguns deles eram local e a empresa que estava construindo a ponte não era uma empresa local. Era uma contratada especialmente e essas pessoas provavelmente trabalhavam regularmente para aquele povo. Alguns deles, por acaso, ouviram dizer que o Mombrana tinha dado essa profecia? Ou algum deles, quem sabe, pudesse ter visitado a igreja dele? Não, eles nunca teriam ido em alguma igreja de Billy. Eles, na maioria, eram da São Lucas. E mesmo nós nunca fizemos parte da congregação do irmão Branham. Embora, você sabe, em ocasiões especiais, nós visitamos, você sabe, na função que ele tinha. Mas eu não me lembro de alguns deles me dizendo diretamente. Mas eu sei que meu pai disse que o irmão Billy tinha dons de visão e dons, você sabe, uma certa vidência em várias coisas. E eu me lembro no motel, foi pelos anos 50 quando nós moramos lá. Um bocado de membros do irmão Branham, ou amigo, pessoas que vinham a ele para ser curado, ficaram lá conosco. E eles foram para uma sala. E eu me lembro, meu pai, numa tarde de domingo, me chamou de lado e disse, você vê aquele rapaz ali? Ele veio de muletas, na cadeira de roda. E ele está andando aqui hoje. O irmão Branham curou ele. E isto foi no motel de Jeffersonville? Sim, no Jeffersonville Motel. Meu pai construiu aquilo num pequeno espaço de tempo, iniciando com 12 pequenos compartimentos. E então construiu outra seção no qual ele fez uma casa. E, na verdade, morávamos lá. E o escritório do motel, na verdade, era a nossa sala de estar.
Então, quando as pessoas vinham para agendar, passavam na frente da TV e tínhamos um balcão lá atrás para eles. E a nossa cozinha era na casa próxima. E minha mãe frequentemente servia café e comida para eles lá. E é difícil dizer o que era trabalho e o que era social. O irmão Billy estava lá frequentemente e sempre tomavam um café com meu pai. E às vezes iam para a mesa, e às vezes fora da porta da sala da família, que era o escritório. Era um frequente visitante. E o seu povo estava sempre feliz, sempre gratos por estarem ali. E então, você sabe, tínhamos um bom relacionamento com ele, boas histórias. Um dia, ele apareceu com um pacote de papéis. E parecia que... Ele disse, Edna, eu lhe trouxe algo. Eram bifes de urso. Ele tinha matado um e tinha cortado em forma de bife. Ele disse, acho que você nunca comeu bife de urso. Ela disse, é verdade, nunca comi bife de urso. E foi um desafio para ela como conseguir preparar isto. Mas este foi um evento que toda a família participou. E esta foi a única vez que eu comi urso. Você sabe, eu nunca, na verdade, entendi quão significante ele era. Porque ele e meu pai eram grandes amigos. Simplesmente amigos. Ele não era alguém que estava aqui com o propósito de se realçar sua imagem, realçar sua credibilidade na comunidade. Ele foi alguém que simplesmente viveu. Meu pai era conhecido por, mesmo depois de tendo o seu motel, mas ele saía para consertar carros à noite. Se havia um acidente ou se alguém quebrava o carro, um ato criminoso e tinha que puxar o veículo, meu pai recebia o chamado e eu fui muitas vezes com ele quando eu era bem pequeno. E era divertido. Uma vez ele teve um problema nas costas e ele ficou de cama e eu me lembro do irmão Billy vindo para ver ele. E ele estava usando um aparelho que atracava ele desde os quadris até os ombros. Armand Fish foi quem colocou tudo aquilo nele lá atrás, em 1957. Em 1958, eu tive uma febre reumática e eu acordei uma manhã. Eu tinha tido uma infecção interna no ouvido. E naquele tempo eles não tinham tubos para o ouvido de criança. E minhas mãos estavam travadas assim, minhas costas estavam torcidas. E eu não podia me mover. E minha mãe, é claro, ficou em pânico o dia todo. Foi gasto comigo no hospital. E me levaram diretamente ao Hospital St. Edward, em New Albany. E lá eu passei umas 3 semanas. Com esta febre reumática, eles descobriram que eu tinha sopro no coração. E eles ficaram com medo e preocupados, porque isso podia ser uma experiência fatal para uma criança de 10 anos. E eu me lembro do irmão Billy vindo me visitar quando eu cheguei em casa. E ele disse, não se preocupe, você vai ficar bem. Bem, eu ainda tenho sopro cardíaco, mas aqui estou com 65 anos de idade. Isto não me matou e deu aos meus pais um grande conforto. E eu não sou perfeito por qualquer esforço da imaginação, mas eu continuo indo. Você sabe, eu pude me sentar e ouvir histórias do irmão Billy durante todo o dia. Ele era um tipo de homem que não se importava como as pessoas viam ele. Ele apenas era o que ele era. Igualmente, o meu pai. Eles não tinham uma imagem pública, uma imagem pessoal, mas eram o mesmo todo o tempo.
E meu pai não se esquecia dele por causa que ele alimentou muitas pessoas que passavam fome. E ele não dizia nada sobre isso, não contava para ninguém sobre isto. Ele apenas fazia isso. E isso é como os homens fazem. Há muitos homens que são chamados de macho, mas não é aquilo que eu poderia chamar de homem. Então eu tive sorte de ter sido criado por pessoas que não se estimavam a si mesmo e simplesmente eram o que eles eram. O irmão Billy era um desses tipos de gente. Eu tive sorte de ter ele por perto.